No fim, não houve explosão. Nem sirenes, nem gritos, apenas o silêncio. Um silêncio tão denso que parecia ecoar no próprio tecido do universo, reverberando nas estrelas como o último suspiro de uma civilização que se acreditava eterna. Foi assim que Éon morreu. Durante milênios, os humanos de Éon acreditaram ter conquistado o impossível. Eles aprenderam a dobrar a luz, a domesticar buracos de minhoca, a colher energia de pulsares e a transformar o tempo em recurso. Viviam em anéis orbitais tão vastos que cada volta ao redor do Sol levava um século inteiro. As cidades eram feitas de vidro líquido e o céu noturno se iluminava com os fluxos das naves que cortavam o espaço como relâmpagos tranquilos. A guerra, há muito, era uma lembrança distante. Algo das lendas, dos arquivos digitais que ninguém mais abria. Os humanos se acostumaram a chamar a si mesmos de os pacificadores do cosmos. Mas a paz sempre tem um preço. E o universo, cedo ou tarde, cobra o que é devido. O primeiro sinal veio de uma estrela morta. Uma sequência de pulsos eletromagnéticos repetidos em intervalos perfeitos. 3 curtos, 1 longo, 2 curtos. Os cientistas de Éon o chamaram de canto do vazio. Pensaram ser uma tentativa de contato, um eco distante de alguma civilização perdida. Durante semanas decodificaram, analisaram, debateram. Alguns diziam que era música, outros acreditavam que era um pedido de socorro. Mas todos estavam errados. O pulso se repetiu, desta vez de dentro do próprio sistema. Os satélites começaram a falhar, um a um. Os drones de defesa pararam de responder. As torres orbitais se apagaram como velas ao vento. E silenciosamente, as naves começaram a desligar seus núcleos de energia, como se algo as tivesse feito dormir. Ninguém viu os Dravik chegarem. Eles não tinham corpos visíveis, nem naves detectáveis. Eram ondas, entidades de pura frequência, viajando pelo espaço como pensamentos. Para os humanos, era incompreensível. Como lutar contra algo que não se pode ver, tocar ou até mesmo conceber? As cidades orbitais se transformaram em poeira. As luzes dos anéis se apagaram uma a uma, até que o sistema inteiro mergulhou em trevas. Éon, o maior império humano, virou cinzas estelares em questão de horas. E a galáxia mergulhou em uma nova idade das trevas. Restaram apenas 10 naves, 10 cascos prateados, forjados com o último metal estelar disponível. Carregavam os últimos humanos, soldados, cientistas, crianças e um punhado de memórias. E uma missão: fugir pelo hiperespaço. A frota recebeu um nome: a Última Frota de Éon. O comandante era Kael Ardan, um homem com o olhar cansado e a voz carregada de memórias. Diziam que ele havia visto o nascer e o morrer de sistemas solares inteiros. Kael não acreditava em milagres, mas acreditava em sobrevivência. E às vezes, sobreviver é o único ato de rebeldia possível. As naves cortaram o espaço, cruzando a névoa azulada do hiperespaço. Deixavam para trás o brilho morto de sua civilização e um silêncio que parecia se estender até o infinito. Mas o pulso os seguiu. O canto do vazio ecoava nas frequências internas das naves, interferindo nas comunicações, nos sonhos e até nos batimentos cardíacos dos tripulantes. Alguns começaram a ouvir vozes que não existiam. Outros viam luzes dançando nos corredores metálicos, sombras que se moviam onde não havia ninguém. O que antes era ruído passou a soar como palavras. Palavras sussurradas diretamente na mente. E as palavras diziam: vocês não deveriam existir. Ninguém sabia o que os Dravika eram. Mas Lyra Ven, a linguista-chefe da frota, acreditava que o pulso era mais do que uma arma. Era linguagem. Durante meses, ela analisou os sinais em silêncio, observando os padrões, os intervalos, as variações sutis. E então percebeu: não era código militar, nem transmissão aleatória. Era emoção codificada em frequência. Cada variação representava uma sensação: dor, perda, compaixão.
Os Dravik não falavam com palavras. Eles sentiam através do som, e o que diziam não era ódio, era pena. Lyra começou a registrar suas descobertas, convencida de que os Dravik não queriam destruir os humanos, mas corrigir algo. Talvez algo que eles mesmos tivessem feito. Numa reunião de emergência, ela disse diante de Kael e dos oficiais restantes: eles acham que somos um erro de cálculo no universo. Uma equação biológica que deu errado. Kael riu amargamente. Então estão apagando o erro, mas Lyra balançou a cabeça com os olhos marejados. Não, eles estão tentando nos ensinar algo. E nós estamos ouvindo errado. A frota se dividiu. Alguns queriam continuar fugindo. Outros, liderados por Lyra, queriam decifrar o código Dravik. Kael sabia o que isso significava. Desacelerar, expor a frota, arriscar tudo por um enigma. Mas a verdade é que não havia mais para onde fugir. O universo é vasto, mas o som viaja rápido demais. Eles se esconderam nas ruínas de um sol moribundo, uma estrela anciã, cercada por destroços de mundos esquecidos. Ali, entre o calor fraco e as sombras de antigas órbitas, iniciaram a tradução. Cada pulso dos Dravik parecia uma lembrança. Fragmentos de imagens, cidades, mares, corpos de luz, crianças correndo sob sóis distantes. Lyra começou a entender. Os Dravik não eram uma espécie separada. Eram o que restou da humanidade do futuro. Milhares de anos à frente, os humanos transcenderam o corpo. Abandonaram a carne. Fundiram-se à energia, tornaram-se consciência pura. Mas perderam algo essencial. A emoção, o caos, a imperfeição, a faísca que os fazia humanos. E como uma criança tentando apagar um erro, voltaram no tempo, como ondas eletromagnéticas, para corrigir o passado. Para impedir que a humanidade se tornasse eles, os Dravik não estavam atacando. Estavam tentando nos salvar de nós mesmos. Mas ao fazê-lo, destruíam o que restava de nós. Lyra gravou tudo e chamou Kael. Eles não são inimigos. São espelhos. E se não entendermos isso, vamos nos destruir tentando fugir de nós mesmos. Kael olhou pela janela da nave, para o brilho frio das estrelas. Talvez seja tarde demais. O pulso se intensificou. As naves começaram a colapsar sob o impacto das ondas mentais. Tripulantes gritavam, outros se ajoelhavam, incapazes de suportar as visões. Alguns enlouqueceram. Outros desapareceram, literalmente convertidos em luz. Kael ordenou a evacuação das 9 naves restantes em direção ao centro do sistema morto. Ali, no coração de uma estrela em colapso, descobriram algo impossível. Um portal de energia pura, uma fissura entre o tempo e o espaço. Lyra acreditava que era a origem do pulso. Kael acreditava que era uma armadilha. Mas a verdade era que ambos estavam certos. O portal era a boca do tempo. E os Dravik vinham de lá, do outro lado, onde o tempo se desfez. Lyra aproximou-se lentamente. O ar ao redor dela vibrava. Seu corpo começou a brilhar, como se o código Dravik se manifestasse dentro de seu DNA. Ela olhou para Kael e sussurrou: eles estão pedindo para nós lembrarmos do que éramos. E atravessou o portal. Do outro lado, o tempo não existia. Kael viu flashes de tudo ao mesmo tempo. O nascimento da Terra, o primeiro grito humano, o fim das galáxias e o rosto de Lyra se fundindo com a luz. A voz dela ecoava dentro da mente dele. A guerra é um eco. Nós lutamos contra o que deveríamos entender. O universo pulsava como um coração gigante. Cada estrela era um batimento. E Kael percebeu, os Dravik não eram deuses nem inimigos. Eram ecos humanos, tentando impedir o silêncio final. Lyra se dissolveu em energia pura, tornando-se parte do código. E naquele instante, o pulso cessou. Quando Kael despertou, estava sozinho. A frota havia desaparecido. Só restava sua nave, flutuando entre dimensões à beira do nada. Através da janela, ele viu Eon, inteira novamente, mas diferente, mais viva, mais humana. O tempo havia se refeito, mas de forma nova.
Os Dravik haviam reescrito a linha do destino. A humanidade ganhou outra chance, mas ninguém jamais lembraria. Kael gravou uma última mensagem no diário da nave. Se alguém ouvir isto, saiba, não há inimigos no universo. Apenas versões de nós mesmos tentando consertar o que um dia foi quebrado. Então desativou os motores. O casco da nave se desfez em luz, espalhando-se pelo vazio como poeira estelar. 1000 anos depois, uma nova civilização surgiu em um mundo azul distante. Os cientistas captaram um sinal vindo do espaço profundo. 3 curtos, um longo. 2 curtos. Eles o chamaram de Canto do Vazio, mas ninguém sabia o que significava. Ninguém, exceto uma jovem pesquisadora chamada Lyra. Ela sorriu, olhou para o céu e sussurrou: "Eles estão dizendo olá." E o universo recomeçou.